Eu vou começar hoje é, trazendo umas informações para vocês, tirando aí mais um véu da ilusão, né? E para alguns não vai ser bem tirar o véu da ilusão, eu acredito que para alguns vai ser uma informação talvez que não conhecia, que não sabia, né? O que que acontece num momento, numa parte da história planetária, tá? Então, é uma parte, gente, não é o todo, não é em tudo, né? É uma face ali dos acontecimentos terrenos. Nós estamos no quadrante de Órion, né? O quadrante de Órion, constelação de Órion, é o local do reduto reptiliano, tá? E o reduto reptiliano é o quê? Local onde esses seres se sentiram bem em criar, né, ali a sua civilização, expandir e fazer o que eles acreditavam que deveriam fazer. Lembrando que os reptilianos, eles são ruins, eles são maus? São. Em qual perspectiva? Na da nossa consciência, que já consegue enxergar o bem maior. Na perspectiva deles, não. E na perspectiva de muitos seres que a gente até desconhece, assim como a dos libiruanos e os chupacs e outros tantos aí, não são. Por quê? Porque eles estavam lutando pela sobrevivência deles, né? E então eles acreditavam que eles deveriam fazer tudo para sobreviver. E por que que eles precisavam fazer tudo para sobreviver? Porque, obviamente, eles não seguiam as leis universais, as leis divinas. Então, eles começaram a perder a capacidade de fertilidade, né? Não conseguiam mais reproduzir. Ok? Uma vez não reproduzindo, não tendo as gerações seguintes, ia acabar a geração deles. Então, o que que eles entenderam? Nós temos que fazer de tudo para que a gente não perca a nossa descendência. Como chegou um ponto que eles ficaram todos estéreis, pelo menos esses que estavam ali no quadrante de Órion, né, os que a gente tem conhecimento, eles decidiram então procurar um planeta onde eles pudessem fazer o trabalho genético e conseguir inserir a genética deles juntamente com a genética de outro ser e aí produzir um- uma uma nova raça, mas que preponderasse o quê? Competitividade, lucratividade, sobrevivência, mando, poder, né? Por quê? Porque eles entendiam que é assim que deveria ser. E por que eles entendiam que assim deveria ser? Antes eles eram assim? Não, eles não eram assim. Antes deles ficarem assim, eles viviam no planeta deles, bem, tranquilos, em paz, como aqueles seres que a gente já ouviu, né? A gente ouviu muito que, seres inocentes, seres sem maldade, mais ou menos isso. E em um determinado momento planetário, chegou no planeta deles seres que agiam dessa forma, que também perderam alguma coisa em seus planetas, seja a capacidade de fertilizar, de ter descendentes, seja porque o planeta explodiu, não interessa, teve uma guerra. Mas o que aconteceu é que eles foram também para outros planetas procurar fazer praticamente a mesma coisa. Chegando nesse planeta dos draconianos, dos reptilianos, né, eles começaram a agir muito parecidamente com os Anunnakis, falar que eram reis, né, que eram deuses, que eram superiores. E depois começaram a escravizar o povo draconiano, o povo reptiliano. Bom, aí houve uma guerra, houve uma série de situações, de tanto apanhar, né, vamos colocar assim, os draconianos e as derivações, né, os reptilianos, eles começaram a revidar e começaram a ficar igual a esses outros seres. E isso é uma cadeia, né, uma cadeia de situações. Então você espalha essa consciência
ou você espalha uma consciência do bem maior, uma consciência mais conectada ao do Criador. Tá? As duas podem ser divulgadas e, né, espalhadas. Bom, eles perderam o planeta deles e começaram a fazer esse processo em outros planetas. E vieram para o planeta Terra, quando o planeta Terra ainda tinha um outro nome, que toda vez eu me esqueço de olhar de novo o nome dele. Padre, se você quiser dar uma olhadinha aí para mim, o primeiro nome do planeta Terra, acho que era Trion, Triton, uma coisa assim, não recordo. E aí, o que que aconteceu? Eles vieram para cá, portaram aqui e começaram a fazer algumas coisas, algumas experiências, mas ainda muito poucas, porque nós tínhamos aqui 4 civilizações: a amarela, a azul, a branca e a vermelha. 4 civilizações. Seres que foram colocados nesse planeta para experienciação. O planeta sempre foi de experienciação. Ah, esse planeta é um planeta de escola? Não. Esse planeta é um planeta de provas e expiações? Fechado. Né? Está tudo dentro do planeta laboratório. Provas e expiações é algo que surgiu a partir dessa questão, né? Mas é um planeta laboratório. Então, eles estavam autorizados a entrarem aqui e fazerem isso. Não teve nada de errado. Eles não fizeram nada de errado, vamos colocar assim de início, né? E começaram, então, a fazer as experiências deles. Bom, nesse momento que eles estavam fazendo essas experiências, um outro, uma outra raça também começou a procurar um planeta para viver, para fazer experiência, para buscar o que eles precisavam. Quem são eles? Os Anunnakis. Então, gente, o que que aconteceu? Os sirianos de outro universo foram convidados por Jesus, aliás, por Sananda, né? Jesus ainda não. As linhas de tempo, vocês sabem como é que é, mas vamos colocar numa linha aqui para vocês entenderem. Jesus ainda não existia, entre aspas, né? Sananda convidou, né? Todo mundo já ouviu falar aí de Shankar, de todos esses sirianos, felinos, né? Que vieram para cá. Eles eram de outro universo. Esse outro universo, ele se completou, ele se finalizou, não tinha mais o que fazer. E aí, então, convidaram para ajudar no desenvolvimento do planeta Terra. Os felinos são uma espécie mais atuante hoje no processo de transição planetária aqui na Terra. Eles atuam em nosso processo genético e também ajudam o planeta na elevação da frequência planetária. Inicialmente, a primeira raça felina criada foi a linhagem de Voronandek primordial Xantar de Chitaher. Vieram de outro universo, Orvoton, para o universo de Nebadon, universo em que o planeta Terra se encontra. Os extraterrestres felinos, ou mais conhecidos como homens-gato, são seres guerreiros e defendem a justiça por todo o cosmos. São muito atuantes no processo de transição planetária e ajudam os humanos a enfrentar esse grande e decisivo momento de mudança de período dimensional. Os felinos desenvolvem um papel muito importante em todo esse processo. Os felinos trabalham com a genética e ajudam muitos mundos, como a Terra e seus povos, a se transformar de acordo com as novas energias do planeta. Mas neste momento, você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com o coletivo de chamas gêmeas? Primeiramente, eu já te respondo. Isso faz parte da sua história. Sendo agora a hora das chamas gêmeas saírem desse mundinho ilusório, romântico, para compreender melhor a sua linhagem, a sua história e entenderem que o seu processo neste planeta
é de ascensão. E para isso você precisa se conectar a toda essa história, a sua família planetária e compreender como essas coisas funcionam. Mas independente desta informação, você ainda pode estar se perguntando: mas o que tudo isso tem relação com esse trabalho que está sendo feito de cura do coletivo masculino? A resposta estará no decorrer desta pequena introdução que eu fiz antes de iniciarmos as ativações de cura. Então, você que vem buscando expandir a sua consciência e enxergar um pouco mais além dessa caixinha onde as chamas gêmeas estão vivenciando hoje, fique aqui que você vai entender como tudo isso vai fazer parte deste processo de tratamento do coletivo do divino masculino. Para fazer o quê? Experiências genéticas e construir aqui também seres da luz, seres do bem, seres que não são tão competitivos, seres que visam o bem maior. Então, assim como nós tivemos os reptilianos, nós tivemos Sananda também fazendo a mesma coisa, né? Só que Sananda entendia que isso era positivo para o bem maior. E os outros não, pensavam somente neles. Bom, passado um tempo, aconteceu a guerra, né, de interplanetária e tudo mais. E aí, os sirianos que viviam num planeta chamado Avion, que foi dado, né, para eles por Sananda, que é o. Vamos colocar assim: Sananda é o deus do universo de Nebadon, e o universo de Nebadon onde a gente vive. Né? Então, o que aconteceu? Explodiu Avion por conta das guerras. E aí, alguns pleiadianos que viviam em Avion também, e nibiruanos que viviam em Avion também, não puderam ir para o novo planeta que foi dado aos sirianos, aos felinos, que Sananda deu a eles, que é Sirius. Por quê? Porque eles estavam lutando contra as ordens de Sananda. Então, obviamente, por que Sananda ia dar alguma coisa para alguém que, né, não faz sentido? Então, os nibiruanos construíram uma nave que é um planeta, tá? Que é aquele planeta vermelho que há muito tempo o pessoal fala, Nibiru vai vir, vai bater na Terra, bararara, tá? É um planeta que não é natural, né? Foi construído a partir da energia natural, mas não é feito da cocriação vinda da fonte criadora especificamente. É terceirizado. Chegou um certo tempo que os nibiruanos começaram a perder as partes da nave, né? Começou a ser destruída, começou a se desfazer. E eles começaram a vir nos planetas, no entorno, ali no quadrante de Órion, que é onde a gente está, e procurar um mineral, porque era o único mineral que poderia tampar os buracos ali da nave deles. Se eles não encontrassem, o que ia acontecer? A mesma coisa. Eles iam ficar sem planeta de novo. Uma sobrevivência de novo. E aí, eles começaram a andar, né, e tudo mais, encontraram o planeta Terra, pediram autorização para entrar no planeta Terra, um planeta de laboratório, para fazer as experiências deles e fazer o que eles queriam. Ok, foram autorizados. Bom, entraram e fizeram tudo o que fizeram. Tá? Então, Zeus, quem mais, hein? Aquele pessoal lá da Grécia, aqueles deuses, né? São os nibiruanos, os Anunnakis. Mas nibiruanos e Anunnakis são a mesma coisa. E aí, sabe aquela ideia de que o Deus, principalmente Zeus, né? Na mitologia, vinha à Terra e tinha relação sexual com as mulheres da Terra e elas tinham filhos, né? Aquilo é uma mitologia, né? Só que não, aquilo é a verdade. Não é? O que eles faziam? Como eles tinham a condição de se materializar, ou seja, se densificar, porque eles eram mais etéricos, então eles tinham essa passagem natural, né, de um etérico, ou seja, 4D para 3D.
ou 5D para 4D, né? Um abaixo. E aí, eles tinham qual intenção? De fazer filhos. E para quê? Fazer filhos para quê? Para que se tornassem trabalhadores para mineração, para tirar ouro para eles levarem para o planeta deles e tamparem os buraquinhos e não perderem o planeta deles. Sobrevivência mais uma vez. Então, na mente deles, estava tudo ok, foi uma saída que eles encontraram. Eles não estavam vendo nada de errado nisso. Enquanto eles estavam fazendo essas coisas, mas não estava tendo um prejuízo para o quadrante, para a galáxia, para o restante do universo, ok, tinha autorização. Só que chegou um tempo que eles foram fazendo tantas experiências e tantas coisas que eles começaram a prejudicar realmente, né, de forma energética, outros planetas. E aí a gente inclui questões como a revolução de Lúcifer e por aí vai, né? Para vocês terem ideia, para vocês terem ideia, por que que a gente fala que o nome da besta, o número da besta é 666? Porque o quadrante de Órion é do número 666. Não tem nada de errado com isso. Isso tudo é só mentira. Isso tudo é só para dar medo. Cada quadrante, cada constelação, cada galáxia tem um número, tem um código. E Lúcifer, quando se revoltou, ele era o administrador, o diretor, o que comandava o quadrante 666, tá? É só isso. E por mais que Lúcifer tenha feito isso, outro aquilo, vocês vão entender daqui a pouquinho que isso, no final da história, dá bom. No final dá bom. Só que, enquanto não dá bom, dá muito ruim, né? E aí, é, quando esse planeta explodido pela primeira vez, que foi quando os dinossauros morreram. Aí explodiu o planeta. Por que explodiu o planeta? Porque a Confederação Galáctica, aqueles que estavam a serviço de Jesus, eles entenderam que tinha que destruir porque já estava num ponto prejudicial. Ok, destruiu, mas ainda ficaram vários reptilianos. Depois, a gente tem Urântia. E Urântia é onde aconteceu mais esses casos que eu estou dizendo para vocês dos Anunnakis. A história dos Anunnakis, a história dos eram os deuses astronautas, a história daqueles que construíram as pirâmides e tudo mais. Só por aí, vocês já percebem que os Anunnakis não eram tão horríveis na nossa consciência como os reptilianos. Eles também trouxeram coisas positivas para esse planeta, né? Eles trouxeram muita coisa boa para esse planeta. Mas, em contrapartida, cobraram um valor muito caro, né? Que era o valor da colonização. Quando eles começaram a fazer as experiências deles, foi quando Jesus começou a fazer as dele também. Jesus não, Sananda começou a fazer as dele também. E começou no plano etérico, né? Num plano acima, numa oitava acima, dar vida, né, a alguns seres que depois iriam encarnar no planeta Terra com essa energia mais positiva, mais mansos, mais fraternos, sem essa competitividade. Tá? Ok, isso aconteceu. Aí, esses Anunnakis, fazendo as suas experiências, eles tinham uma genética de alta frequência, mas eles não eram bondosos, eles eram racionais. Um ou outro, né? Dizem que Enki era até gente boa, mas não sei aí, né, o que que é isso, gente boa. Talvez ele fosse melhor do que, né, os demais, melhor do que o irmão dele e tudo mais. Bom, aí a gente tem aquelas histórias das naves, né, aquela coisa toda. Na briga entre os irmãos, né, o Enki e o Ilio, eles explodiram grande parte do planeta Terra, tá? Urântia, na época. Não explodiu tudo, mas explodiu grande parte. Eles já tinham condição de fazer
a bomba atômica, né? Então, eles enviaram várias bombas atômicas e isso, assim, acabou com grande parte do planeta que foi muito entendido como dilúvio, tá? A partir do dilúvio, nós temos aí seres que sobreviveram, que foram para o Egito e para aquela região da América Central, né? Os mais conhecidos, né? São os egípcios, os astecas, os maias e os incas. Mas ali na China, no Oriente, a gente tem também esses seres, e tem pirâmides, e tem essas coisas, algumas não foram descobertas, outras realmente não existem mais. No meio de tudo isso, vieram para cá os capelinos. Por que que os capelinos vieram para cá? Isso aqui é muito resumido, tá? Porque o que eu quero contar mesmo é outra coisa, só para vocês não ficarem perdidos. Os capelinos vieram para cá porque aí Jesus, né, já estava aí fazendo o que precisava fazer, que era libertar os planetas que ficaram aprisionados porque ficaram a favor de Lúcifer. Alguns dizem que são 32 planetas, outros 18. Eu não sei ao certo quantos são, mas sei que são muitos. E esses todos foram planetas que, quando Jesus perguntou, vocês vão ficar ao lado de Lúcifer ou ao lado, né, de Sananda? Aí, essa quantidade de planeta disse, não, nós vamos ficar do lado de Lúcifer. Ah, então vocês têm o livre-arbítrio, fica do lado de Lúcifer, desde que vocês não atrapalhem o restante do universo. Ok. Aí eles começaram a atrapalhar o restante do universo, obviamente, né? E a competitividade, as lutas, as guerras, não tinha como, né? E aí, então, Jesus foi e falou, não, agora não dá mais, né? Pediu autorização, é onde a gente tem a auto-outorga de Jesus, que é onde ele outorgou a si mesmo vir nesses planetas para fazer o trabalho que ele fez aqui na Terra. Eu não sei como que foi a vida e a morte de Jesus nesses outros planetas, mas não deve ter sido muito diferente do que foi aqui. E o planeta anterior ao nosso, o nosso é o último, tá? Desse quadrante, dessa história. Se existem outros, não sei. Acredito que exista. Mas desse quadrante, dessa história, que tem muito mais de 26 mil anos, nós somos os últimos. Então, vamos pensar, né, vamos pensar uma carreirinha de planeta assim, ó, e o último lá, né, ou seja, o primeiro lá, né, Jesus foi passando, fazendo a mesma coisa que ele fez, né, e veio descendo, 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 descendo até chegar no planeta Terra. Lá no primeiro que ele foi, quando ele fez a transição planetária, ele avisou a mesma coisa que ele está avisando aqui. Se vocês não mudarem, se vocês não é, se desenvolverem, se libertarem dessa competitividade, acenderem a chama trina de vocês, vocês não vão ficar nesse planeta. Quem manda no universo é Sananda e acabou. Ele criou o universo, ele manda no universo, não tem duas conversas. E Jesus é um fractal de Sananda, trabalha para Sananda, fechou. Muitas chances foram dadas, tá, gente? Muita coisa foi feita aí antes, muita negociação, muita coisa que não deu certo, porque eles não cumpriram, obviamente. Bom, para onde iam esses seres que não fizeram o que tinha que fazer? Lá daquele primeiro planeta, para o segundo planeta. Aí, quando Jesus foi no segundo planeta, fez a mesma coisa. Para onde foi aqueles que não conseguiram alcançar uma consciência mais elevada? O terceiro planeta. E por aí foi, por aí foi, por aí foi. Até chegar onde? Nos capelinos. Certo? Chegou nos capelinos, aconteceu a mesma coisa. Aí vai a minha dica de novo, né? Aquela dica daquele livro que todo mundo gostou, mas nem todo mundo leu, que possa estar aqui ou vai ver depois, que é o livro Exilados por Amor, que conta toda a história de um casal de chamas gêmeas que ela ficou no capela, porque ela elevou a frequência, e ele não, e veio para onde? Foi exilado para onde? Planeta Terra, que era o último planeta. Só que aí depois, o que que ela fez? Né? Pediu, 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 e conseguiu vir para o planeta Terra ajudar ele que não conseguia sair da malha, né, terrena que existia. Assim como ele não conseguiu sair de Capela. Bom, e agora? Quem não conseguir, vai acontecer a mesma coisa. Vai para outro planeta de provas e expiações, dependendo da condição frequencial de cada um. Quem está muito
ruim, né? Quem está muito abaixo, vai para planetas realmente primitivos, né? E por aí vai. Uma grande maioria vai para planetas de provas e expiações, que é o nome que a gente dá, né? Porque a frequência. Não, porque provas e expiações. Porque não conseguiu finalizar suas pendências. Tem karma. O que é karma? Não consegui finalizar minha pendência. Então eu tenho que aprender, eu tenho que fazer tudo de novo, porque vai se repetir. Se repete um ciclo na sua vida pequenininho em relação a um filho, a um marido, a um pai, a um trabalho, o que seja, no micro e no macro é a mesma coisa. Vai se repetir. Portanto, vão para planetas adequados à sua condição. Outros que não têm mais saída vão para o Sol central e vão ser, obviamente, é, desfeitos, né, desintegrados, vão se unir à fonte para começar do nada, tá? Como as amebinhas, e depois vão crescendo pedras, minerais, plantas e tudo mais. Bom, até aqui ok, acho que todo mundo já ouviu essa história, pelo menos de mim, a maioria já deve ter ouvido. Tem o filme Anunnakis, inclusive agora eles dublaram, tá bem bacana de assistir. Se vocês colocarem no YouTube, tá escrito assim, Anunnaki, Anunnakis, o filme, tá? Tem que ser esse, o filme, que tem vários outros. Bom, muitas outras falas e histórias existem por trás disso, mas não vem ao caso para nós. Aí, chegou uma determinada época que nós assim, não somos nós ainda, são os viventes desse planeta, do planeta Terra, que já estavam aqui, né, que começaram o seu processo de evolução ou de experienciação aqui no planeta Terra, e alguns que vieram de Capela, e esses que foram geneticamente transformados pelos reptilianos e pelos Anunnakis e por outros, e a geração das quatro raças que a gente conhece como aqueles índios vermelhos, ali, se não me engano, da Califórnia, Texas, eu não sei, enfim. E nós temos em vários continentes, né, a gente tem ali a disseminação dessas quatro raças que foram sendo também geneticamente modificadas, mas que a gente ainda consegue fazer essa compreensão de tudo isso, né? E ali na região, então, dos Estados Unidos é onde existe uma maior quantidade de seres geneticamente modificados que são mais, têm um DNA bem mais reptiliano, né? Que é o poder, né? Então, Rússia também tem isso, né? Mas ali os Estados Unidos, eles saíram da Inglaterra, foram para lá, então é esse pessoal aí. Bom, até aqui a gente tem essa história. Isso vocês podem pesquisar, estudar, e vocês vão encontrar essas informações, né? Não são minhas e não são canalizadas por mim. São informações que já existem há muito tempo, canalizadas por muitas pessoas, não só por uma ou duas pessoas. Tá? O livro de Urântia foi canalizado por umas 10 pessoas. Nós temos vários aí que traz essas informações, as tábuas de esmeralda, né? Nós temos aí o Júnior Legrazier que fala muito disso, enfim, vocês podem pesquisar. Agora, a gente vai começar a entender essa questão do divino masculino aqui nessa história nossa, né? Mas antes, quem somos nós, né? Quem são as chamas gêmeas? As chamas gêmeas, assim como muitos outros seres, são almas, são fractais de uma mesma alma, de uma mesma consciência monádica, que viviam em planetas de consciência superior ao do planeta Terra. E aí, quando o planeta Terra não tinha mais chance de continuar existindo, ele seria realmente dizimado mais uma vez, só que dessa vez ia ser, né? Sanat Kumara disse, ele sentiu da fonte e de Sananda o desejo de que o planeta Terra não fosse destruído. Né? Isso quando Jesus já estava aqui, já tinha vindo, ou veio logo em seguida, as datas exatas eu não sei agora mensurar. Mas Sanat Kumara sentiu
porque o processo estava muito difícil e a coisa parece que não ia. Então, estavam querendo realmente que o planeta fosse destruído e acabasse logo com aquilo. Ou seja, os protocolos que estavam sendo aplicados, como foram aplicados nos planetas anteriores, não estavam indo muito bem, como aconteceu com os outros. Mas vejam vocês, como que iria bem? Planeta de experiência, cheio de mutação genética. Vieram para cá toda a escória dos planetas anteriores. Vocês concordam, né? Que, assim, o ruim do ruim ficou aqui, né? Para não dizer coisa pior. E aí, Jesus Sananda pensou, junto com Sanat Kumara, nós precisamos, então, fazer alguma coisa. Né? Isso tudo que eu estou falando assim, desse jeito prático, não aconteceu desse jeito prático. Existe toda uma história por trás disso, muito mais bonita, muito mais profunda, muito mais ligada ao coração e tudo mais. Mas aqui a gente tem que ser prático. Aí Sananda falou, não, Sanat Kumara, ó, os Kumaras são a família de Jesus. Sanat Kumara é irmão de Jesus. Jesus é um Kumara. E aí, Sanat Kumara falou o seguinte, eu vou. Mas ele começou a sentir uma pressão muito grande no coração dele, porque apesar dele ter experiência junto com Jesus, de ter conseguido libertar os planetas anteriores, ele sabia fazer o serviço, ele estava achando que isso aqui ia ser, né, a grande noite escura da alma dele. Quando ele sentiu isso, e isso é uma passagem muito bonita, toda vez que eu me lembro, eu me emociono. Ele emitiu essa informação em Vênus e começou a chegar para ele alguns seres que queriam ajudá-lo. Disseram para ele: não, você não vai sozinho, nós vamos com você. Dentre esses seres, tinha 400 kumaras, ou seja, 400 seres da irmandade dele. Os demais eram seres de várias irmandades. Então, nós temos aí os mestres ascensos conhecidos, né? Os 7 mestres ascensos, os mais conhecidos. Nós temos o Buda, nós temos Maitreya, nós temos toda essa fraternidade branca. E mais alguns. Arcanjos, anjos. Eles eram arcanjos? Eles eram mestres? Não, não eram. Existia a fraternidade branca? Não, não existia. Mas eles sentiram o coração e também isso seria uma forma de quê? De atingirem a maestria, de atingirem a ascensão. Alguns deles também já tinham trabalhado nessas esferas anteriores. Ah, então vamos. Então, vocês conhecem Melquisedeque da Bíblia, vocês conhecem Melquisedeque também da parte espiritual, né, que fala sobre a linhagem de Melquisedeque. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, se não, busquem, né, os Voranandeques, Lonandeques e por aí vai. Mas os Melquisedeques são os Kumaras, são a descendência de Sanat Kumara aqui no planeta Terra. Né? Então tem a história de Melquisedeque, que eu não sei se ele desentendeu com o rei, aí depois ele levou um- uns potes assim para o rei, cheio de vinho, para poder se desculpar. Isso tudo está na Bíblia. E é verdade, realmente essas coisas aconteceram. Né? Não exatamente como a Bíblia diz, mas algumas coisas aconteceram. E aí teve um certo milagre, porque os potes quebraram, o vinho vazou, e depois apareceu um monte de moedas de ouro nesses potes, e ele conseguiu resgatar o filho dele, e toda a aldeia dele foi salva. Ia todo mundo morrer. Ele é um ser muito bom, muito conhecido na Bíblia também. Tá. Depois que ele fez o serviço dele, depois que essas pessoas se tornaram mestres ascensos, né? Depois que Buda virou Buda, né? Que antes era Siddhartha Gautama, né? Depois que tudo isso aconteceu, eles ascenderam pelo trabalho que se fizeram aqui no planeta Terra, juntamente com Kuthumi, Mestre Lanto, o Saint Germain, Moria e toda a Fraternidade Branca. Sanat Kumara voltou para Vênus, deixou o encargo de Buda sustentar a energia do planeta. Então, ele sustenta a energia do planeta junto com Maitreya. E alguns seres que já eram mestres viraram arcanjos e por aí vai. Não vamos entrar também em detalhes, mas no geralzão é isso. Bom, e aí? Quem são esses seres? São os famosos 144 mil.
Eles são escolhidos por Deus? Não, não são. Eles se manifestaram no desejo de auxiliar. Depois disso, precisava continuar o trabalho, porque o trabalho não acabava. E Sanat Kumara falou: eu vou empenhar até o momento que esse planeta, enquanto esse planeta não for luz completa, eu não vou deixar esse planeta. Assim como Jesus falou a mesma coisa. A partir desse momento, o planeta não ia ser mais destruído. Mas eles precisavam de trabalhadores para vir aqui fazer o mesmo serviço que os 144, né, mil que vieram na época de Sanat Kumara fizeram. Então, nós, que somos chamados de chamas gêmeas, ou seja, estamos em dinâmica de chamas gêmeas e temos consciência disso, porque todos são chamas gêmeas pelo significado que seja chama gêmea, que é dividir um fractal ao meio, todos, porque somos divididos de fractais, 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 até chegar aqui. Todos somos. Mas nem todos sabemos que estamos em dinâmica, nem todos temos a consciência. Por quê? Porque nem todos estamos nessa tarefa. E qual a tarefa? A tarefa de continuar o trabalho que os 144 mil que vieram antes fizeram. Somos escolhidos? Não somos escolhidos. Nós quisemos vir, nós nos oferecemos. Obviamente, deve ter gente que se ofereceu e não pôde vir porque não tinha condição de vir. Nessa perspectiva, talvez exista alguma escolha, mas por competência, por habilidade, por questão vibracional, por questão de inteligência, por experiência, você já trabalhou nos planetas anteriores. Ok. Em Semente das Estrelas, Trabalhadores da Luz, são essas pessoas. Só que nós não tínhamos a condição que esses 144 mil tinham quando vieram para cá. Por quê? Porque eles conseguiam encarnar e depois sair do planeta no desencarne. E depois vêm encarnar de novo, eles não ficavam presos no planeta. Porque a frequência vibracional deles era muito alta e porque os seres que dominavam esse planeta foram pegos um pouquinho de surpresa no início e não tinham criado ainda as situações todas que eles criaram depois que eles entenderam que Jesus estava interferindo no planeta. Então, Jesus começou ali, ó, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Quando Jesus nasceu aqui, aí eles falaram, não, agora não tem jeito mais. Nós vamos fazer de tudo para eles não invadirem o nosso planeta, que aí já era o planeta deles. Aí eles já tinham rompido todos os acordos e tudo mais, já era deles. Na cabeça deles, né? E aí, então, eles criaram a quarentena. Eles fecharam o planeta. Só que esses seres já não estavam mais aqui. Os que estavam, logo já conseguiram sair, porque tinham essa frequência mais elevada. E foram chamados outros, convidados outros, e naves aportaram aqui para que nós e todos esses outros trabalhadores da luz. Por que que eu fico repetindo isso? Para ninguém achar que é especial, que é melhor do que ninguém, porque está em conexão de chamas. É outra coisa que precisa acabar. E aí, sabemos que é um planeta de experiência? Sabemos. Sabemos que está fechado? Sabemos. Vamos nascer lá? Vamos. Ah, eu quero, né? A Priscila chegou lá e falou, uau, eu quero que eu dou conta, né? Aí a Patrícia, eu também dou, né? Aí a Sandra, eu também dou, né? E assim a gente achou que ia dar, né? Mas a gente já sabia que ia ser difícil, tá? Tanto é que esses momentos de despertar, essas ativações, né, para mim, ficou muito clara. O ano, o dia, a hora e o processo. Ficou super claro para mim, a primeira, assim, mais evidente. Foi instalado em nós esses dispositivos, porque eles já sabiam que a coisa não ia funcionar daquele jeito. Então, em determinadas épocas, a gente ia dar um despertar, cada um na sua programação. No nosso caso de chama-gêmeos, por que que, né? Ai, nós somos vistos como chama-gêmeos? Porque existe também a necessidade de falarmos dessas questões que nós estamos falando. Assim como o Semente das Estrelas falam de outras questões, que a gente não fala. Trabalhadores da Luz falam de outras questões que a gente pouco fala. Na verdade, todos nós deveríamos falar de todas essas questões, mas a gente sabe que não dá para ser assim. Então, cada grupo fala de uma. Contudo, com o passar do tempo, eu fui notando que isso estava ocasionando grandes problemas no coletivo de chamas gêmeas.
porque estava se achando especial, diferente, melhor do que os outros e que não ia passar pelas coisas que os outros passavam. Então, eu comecei a incorporar no trabalho que eu faço essas informações para vocês entenderem que não é bem assim, né? Então, tem essa pegada aí do meu trabalho, que é tirar o véu da ilusão, nesse sentido. Tá, ok. Estamos todos vivendo no planeta Terra, não é? Estamos. Estamos passando pela dificuldade, não temos memória, de termos sido implantados de chip, e termos sido diminuída a nossa luz interior, e papapá, papapá, pelejando aqui. Ok. Aí, a gente desencarnado, né? Então, essa energia interna, que quando sai do nosso corpo, é vista como perispírito, que tem o formato da última encarnação, na maioria das vezes, ela é uma parte, né? Uma quantidade X de quântons de luz que existe na alma. Né? Então, a alminha lá dividiu, e foi lá as partezinhas de quântons de luz. A alma é o quê? É um núcleo atômico, né, energético, sem formato, sem nada. E aí, quando vai nascer aqui, aí tem o formato do corpo. E tem esses corpos sutis para conseguir conter a energia daquele quantum de luz. Ok. Estamos aqui no planeta Terra, bonitinho, tentando fazer nossas coisas, pelejando com todas as histórias e caindo nos enganos e nos erros. E aí, começa a acontecer algumas mudanças. Porque quando a gente desencarnava, não tinha para onde ir. Não tinha. Não tinha um local, não tinha uma colônia, não tinha onde ser recebido, não tinha nem umbral. Né? Ficava lá, perambulando. Aí, de repente, esses dominadores, pela ideia deles, do jeito que eles queriam, capturavam a gente e a gente nascia de novo. Por quê? Porque existe aqui uma malha que tampa. Ou seja, a 4D. A gente tomava certa consciência de que a gente não era só aquilo que a gente estava vivendo na Terra 3D, mas a gente não sabia o que fazer, né? Se a gente fosse tentar, a gente não saía, não conseguia. Nós somos deuses interiormente, somos, mas estávamos totalmente bloqueados, fechados, não tínhamos nenhum tipo de poder contra aquilo. E aí, então, começou-se a criar, pela mente de alguns, a ideia de que precisava existir um outro lugar para se ficar quando não estava na Terra. E aí, isso vai falar também de Atlântida, de Lemúria, né, que tem os níveis, descia da 4D para 3D, né? Então, tudo isso está englobado aqui, mas não vou entrar nessa parte, não. Aí, começaram, então, a fazer esse trabalho. Os seres da luz, os seres superiores, eles não podiam entrar na Terra? Parece que não, né? Só que não era bem assim. Eles podiam, se eles quisessem, né? Mas eles ainda respeitavam uma certa organização, porque é assim o bem maior. Eles respeitam os acordos que fazem. Mas foram implantando nós aqui, né? Isso, essa informação, ela existe em qualquer lugar que vocês forem, mas eu já vivenciei várias experiências no plano extrafísico, do meu acástico, ou de retomar contato com pessoas e situações daquele momento. Das naves, de entrando na nave, de vendo o meu gêmeo. Outro dia as meninas estavam comigo, tive contato da energia da egrégora de Maria, de como que foi que ela fez com todos nós, né? Eu ainda contei para as meninas que ela pegou na mão de cada um de nós que viemos para esse planeta, né? E agora ele está fazendo isso de novo, né? Dizendo, olha, está acabando. Não é? Para alguns já acabou, que já está mais expandido, para outros está acabando, né? E isso ela fala em todas essas canalizações, em qualquer lugar que você vê alguma fala de Maria, ela fala esse tipo de coisa, né? De nos resgatar, de nos auxiliar, de nos prover, de nos ajudar. E isso, então, faz parte da minha experiência, né? Mas faz parte do conhecimento também. E aí, gente, um dos primeiros grupos de seres que criaram no extrafísico uma colônia foi Aruanda. Por isso que eu quis colocar essa música para vocês, tá? Porque nós vamos desmistificar essa história de Umbanda aí. Mas tem um motivo para desmistificar isso, não é só para fazer isso, não. O que que acontece? Como tudo, no final, é para o bem maior,
Nós sabemos que nessas mudanças dos continentes, né, o, a África foi afastada aqui do Brasil, mas antes não era, né? E justamente quando tinha aquelas quatro raças que eu disse para vocês. Os reptilianos, eles fizeram essas mudanças genéticas, e a maioria dessas mudanças genéticas dos reptilianos, elas mudaram a melatonina, tá? Então, os reptilianos eram de uma raça que era de um tom verde e marrom. E eles se uniram a outros seres, os amarelos, os vermelhos, né, que tinham melatoninas diferentes, cor de pele. E aí, a maioria das mudanças genéticas feitas por eles resultaram no tom de pele, eu não sei mais como é que fala hoje em dia, se é negro, se é preto, enfim, essa cor de pele. E esses seres ficaram muito ali na região da África. Quem eram esses seres antes? Vikings, tá? Depois de serem reptilianos, né? Aí ficavam reencarnando, porque eram descendentes da raça reptiliana. Então, nós temos os vikings, que são os mais conhecidos, né? Que dizimaram, por exemplo, a Inglaterra, né? Sempre brigaram com a Inglaterra, né? E depois viraram americanos, né? Então, a história conta para nós tudo isso, né? Se a gente for ligando esses fatos aos conhecimentos que a gente vai recebendo pelas canalizações e por as informações que já foram pesquisadas. Ok, aí vejam só como são as coisas. Os, é, as pessoas que viviam nas Américas, principalmente aqui na Europa, na verdade, né, depois aqui na América do Sul, que eram na Europa, que eram os portugueses e os espanhóis, eles são os descendentes dos maias, dos astecas, tá? Dos egípcios, tem muito descendente ali. E aí, o que eles fizeram? Nós vamos continuar dominando o mundo. Mas eles não sabiam que na África existia esses seres, e esses seres eram da mesma ordem deles, da mesma genética que eles. Eles não sabiam disso. Eles tiveram preconceito com a própria raça verdadeira, que não tem a ver com a raça colocada por nós aqui atualmente. E aí, então, eles foram escravizar os mesmos, e foi onde começaram a trazer para, primeiramente lá, né, a região da Europa, e depois aqui para o Brasil, para trabalhar do mesmo jeitinho que eles fizeram no início. Ah, sabe Deus quanto tempo atrás. Só que quem que estava escravizando esses seres? A igreja. E quem que é a igreja? Reptiliano, à exceção de uma meia dúzia. Só que existiu uma situação muito interessante. Quando eles escravizaram esses africanos e trouxeram para cá, muitos abaixaram a cabeça. Muitos, em vez de fazer o que eles fizeram lá no planeta deles, quando aquele pessoal invadiu a primeira vez, que foi se rebelar e ficar ruim como eles eram, de alguma forma, talvez até por interferência realmente da luz, eles começaram a mudar de comportamento. Não todos, né, gente? Que a gente sabe que nem todos fizeram isso. E aí surgiram quem? Surgiram Preto Velho, surgiram as vozinhas, né? Pretas velhas, surgiram os caboclos, e aí eles pensaram: nós precisamos, então, acolher as pessoas que não têm onde viver. Então, eles construíram a Aruanda, basicamente porque tem outras histórias por trás disso. Isso aqui é uma parte da história que eu preciso contar para vocês, que me foi pedido para contar. E aí, eles começaram a receber os próprios reptilianos e começaram a tentar mudar a mentalidade competitiva desses reptilianos, que eram os europeus, inicialmente, e depois passaram a ser todo mundo, né? Porque foi misturando tudo, né? Ou seja, todos os seres
que queriam dominar o planeta, que continuavam dominando o planeta e tinham uma genética muito forte de DNA reptiliano. Todos temos DNA reptiliano, hoje em dia nem todos temos mais, né? Mas quando existia muito, todos tínhamos mais. Uns tinham mais e uns tinham menos. E aí, então, eles começaram a manifestar-se na Terra, porque eles descobriram um jeito de fazer isso. E aí surgiu a Umbanda, e surgiu outras religiões. O que que acontece? Ah, Priscila, você está falando então que a Umbanda é ótima, maravilhosa e tá, tá, tá. Não, não estou falando. Ah, então você está falando que ela não é cheia de reptiliano? Não, também não. Eu estou falando que ela é igual a qualquer uma das outras. E estou falando que ela é igual a qualquer um de nós. Todos temos a sombra e todos temos a luz. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Tem gente boa na Igreja Católica, no Espiritismo, no Candomblé, e tem gente ruim. Não tem a ver com a religião, nesse sentido. Tem a ver com a pessoa. Agora, obviamente, as pessoas usam a religião para dominar as outras. Né? Então, passou a ser utilizada a religião, não somente católica. Por quê? Porque os que eram católicos passaram a ser presbiterianos, e aí subiu o poder na mente deles, aí eles passaram a criar a igreja universal, não sei da onde, eu não sei da onde, eu não sei da onde, e todo mundo queria dominar todo mundo. Né? E é o que acontece hoje também, né? Só que hoje, quem que quer dominar todo mundo? Os políticos, né? Os terapeutas que não têm consciência, os coaches que não têm consciência, porque o coach é uma nova religião, gente. Para pensar. A gente deixa de ter religião para seguir os coaching. A gente deixa de ter religião para seguir terapeuta. E nós precisamos libertar disso. E aí, hoje, com a tecnologia e tudo mais, é muito fácil dominar as pessoas. Muito fácil. Não é? Até porque as pessoas são muito carentes também, né? E não prestam atenção nas coisas. Né? Então, um monte de vídeo, um monte de coisa, você vai passando, a pessoa fala duas, três coisas que você acha bacana, e aquilo ali você vai embora e não para pensar mais. Né? Mas isso tudo é proveniente de um sistema, né, que a gente brinca de sistema de educação reptiliana, né, que foi o que a gente aprendeu a só ouvir e obedecer. Mas agora, até que enfim, graças ao santo Deus, que eu falo assim, para poder ser ao nosso grande Sananda, ao nosso grande Sanat Kumara, todos esses seres, a gente, enfim, está chegando ao fim, ou no começo, né? Estão saindo de um movimento de prova e expiação, como é dito, estão saindo de um planeta que estava sitiado negativamente, né, que estava em quarentena, estava fechado, trancado, e agora não está mais. Né? Contudo, a gente ainda não tem muita condição de governar o nosso planeta. Isso já ficou muito claro pela Aliança Galáctica, pela Confederação, eles já falaram isso. Por enquanto, a gente não vai governar o nosso planeta. Eles que vão governar. E como que isso acontece? Nós temos aí os famosos chapéus brancos, que é a maioria deles, né? Então, nós temos os walkings, que são os chapéus brancos que vão, e sai o espírito o fractal do fulano lá, né? Que vai ser eleito, e entra o outro fractal. Ou, quando entrou, ele estava desativado para ele poder fazer parte da situação, ser bem aceito, e agora, quando ele tiver o poder na mão, ele muda. Nós temos também um rapaz lá maravilhoso, que agora também está mudando, que está visto, todo mundo pode ver, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Que eu não posso ficar falando os nomes, né? Que depois posto alguma parte do que não está certo. Então, nós temos lá o rapaz da tecnologia, que está assim com o nosso Tesla, que está guiando ele. E assim temos vários outros. Então, vocês vão ver muitos seres. Vai haver muita morte de político, de governador, disso e aquilo. Não necessariamente morte física, mas essa mudança. E tudo vai vir à tona. Então, isso também vai acontecer no Vaticano, vai acontecer em tudo quanto é lugar. E eu venho trazendo isso para vocês porque isso faz parte da nossa história. E quando a gente sabe disso, a gente entende o poder que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem e o que a gente pode fazer. Né? E o que que a gente pode fazer? Nós podemos cumprir com o nosso combinado. E com quem que a gente combinou? Com vários seres, né? Mas, primeiramente, com Jesus, Sananda. A gente combinou com ele que vinha para cá fazer um serviço, fazer um trabalho. E qual é o trabalho? Libertar o planeta Terra. E aí eu pergunto,
Quem aí que sente que está ajudando a libertar o planeta Terra? É só uma pergunta, vocês vão pensar depois. Não é comigo, é com vocês. E está muito forte isso. Está muito forte. A responsabilidade está batendo. A- sabe aquela coisa? Vocês veem os canais, como é que tá? Tudo pipocando. Por quê? Porque realmente no plano etérico a coisa está pegando. E aí, gente, é que está o motivo pelo qual esse trabalho não pode acabar. Né? Então, a gente que, as meninas, a Patrícia, a Carol, a Sheila e a Mary, quando vocês não participam, elas estão sempre aqui, a gente faz toda quarta-feira, e agora a gente já está fazendo toda segunda só nós também, para a gente canalizar outras coisas. Por quê? Porque a gente tem um compromisso. E a gente quer cumprir esse compromisso, a gente já sabe disso. Ok, não necessariamente a gente precisa cumprir esse compromisso nós aqui juntos, não é isso. Né? Talvez você encontre um local onde realmente seja o seu coletivo. Mas se você ainda não encontrou, se você sente afinidade por esse, bora fazer, não importa aonde. Desde que você se sinta bem, desde que você se sinta conectado, desde que você se sinta afinizado. E é aí que vem a questão da gente conseguir auxiliar o coletivo do divino masculino. Então, aqui não é mais um pensamento individual. Eu sou chaminha do fulano. Não é mais isso. Aqui não. Pode ser em outro lugar, mas aqui não. Aqui o pensamento é assim: eu estou acordando, ou eu já acordei, ou eu quero acordar, ou eu sinto esse chamado, porque existe um chamado que é para despertar, mas existe outro chamado que é para trabalhar, né? E é isso que está sendo pedido nesse momento. Muito se fez pelo divino feminino, continua fazendo, porque quando a gente faz isso, a gente faz para nós mesmos. Mas agora, a gente precisa ajudar o divino masculino. Por quê, né, gente? Porque tem ainda muitos resquícios de DNA reptiliano. Porque existe uma história por trás disso. Né? Por que, que o feminino é mais conectado à espiritualidade, o masculino não? Não vou entrar nessa questão aqui agora, porque isso nos vídeos que eu tenho no canal tem um monte dessas informações, principalmente aquele, além da ilusão terrena. Mas tem quando eu falo de polaridade, quando eu falo de despertar, de ascensão, os antigos, principalmente, que eu falo só dessas coisas, não falo dessas coisas que eu estou falando aqui agora. Outra coisa que vocês têm que observar, né? A gente estava falando isso lá no grupo, ai, como é que a gente sabe? E a pessoa fica toda a vida batendo na mesma tecla, fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, não cresce, não muda, não evolui, não vai para frente. Então, o que que eu sempre busco fazer? Trazer essas novas informações, depois eu dou uma retomadinha lá, né, para ajudar a gente a sair lá daquelas coisas das feridas, daquelas coisas todas, mas depois a gente anda para frente de novo um pouco mais. E né, vai chegando o pessoal, a gente tem que acolher também. Mas vocês, que são a maioria do grupo e que estão aí mais buscando, né, já têm a condição de enxergar isso, por mais que pareça estranho, né, que eu possa estar dizendo, mas é, esse trabalho, principalmente de agora para frente, pelo menos até no final do ano, a gente vai ajudar muito. A gente vai ajudar muito. A gente não vai conseguir fazer uma pessoa que está numa consciência de 3D e que está muito difícil dela despertar e ir para 5D. Não, isso a gente não vai. Mas a gente pode dar uma melhor condição a essas pessoas, ajudando elas a enxergarem melhor o que precisam enxergar, para quando elas forem para esses outros planetas, elas não precisarem ir para planetas bem mais atrasados e não precisarem é, passar por muitas dificuldades. Todo mundo sabe o quanto é ruim e é difícil perder a memória, perder as habilidades. E aí, uma outra coisa que eu disse para vocês lá no grupo agora mesmo. Uma outra coisa que me foi dita esses dias é que não, da agora para frente, não é só a questão de, não vai dar mais para você ir para a quinta dimensão e vai ter que passar aí e repetir o ciclo. Mas, ainda aqui nesse planeta, muitas pessoas vão começar a perder as poucas habilidades que conseguiram reativar. Essa é a nova informação. Como é que isso acontece? Eu descobri que estou numa conexão de chama gêmeos, eu comecei a trabalhar e tal, tal, e aí minha mediunidade, minha capacidade foi ampliando, foi melhorando, tal, tal, mas eu estagnei. Mas eu não fiz nada. Eu fiz um pouquinho por mim, de vez em quando, né? Eu acabei não trabalhando no astral. Eu acabei
não sendo exemplo e auxílio de nada, eu não fiz aquilo que eu combinei, né? Aí você pode estar se perguntando, será que eu combinei? Eu espero que vocês não estejam se perguntando isso, né? Que é óbvio, né? Acho que não tem mais dúvida disso. Então, vamos começar a perder, né? Então, começar aquilo que eu disse. Ah, não sonho mais, não vejo mais, não entendo mais, não ouço mais. Aí, isso que vocês fizeram até agora, quando eu digo vocês, gente, não estou dizendo vocês aqui, vocês que vão analisar quem é, eu não vou analisar aqui ninguém, né? Eu falo no geral. É, aquilo que trabalhou, que pelejou, né? Que deu aquela ativada ali, você falou, agora vai ser bloqueado de novo. Por quê? Não fez, não precisava. Ah, então eu tenho habilidade, aí me deram a minha habilidade, agora estão me tirando a minha habilidade? Não, não existe isso. Você não cumpriu com o combinado. Vibracionalmente, algo que não é utilizado vai ser desativado. Aí você vai ficar com uma pequena intuição das coisas. E aí, quando você for para o outro planeta, vai ficar bem pior um pouquinho. Então, se você está com essa consciência, primeiramente faça isso para você. Se isso tocou você, se isso fez sentido para você, busque estudar mais, busque entender mais sobre isso e faça isso com você primeiramente. Primeiro você. E tente, com o que você fizer por você, fazer pelos outros. Porque é isso que vocês combinaram. Se vocês começarem a buscar em oração, em meditação de Jesus, ele vai se apresentar para vocês. Pode não ser ele, Jesus, Jesus, mas é um ser da egrégora dele que quando você vê, você vai ver ele, porque é a mesma energia. E aí, ele vai conversar com você. Mas não tenta uma vez, não. Tenta até conseguir. Porque é uma coisa que a gente faz. A gente vai fazendo, e aí chega uma hora que a gente desiste, né? A gente não deve desistir. Não existe isso. Você faz até conseguir. Ah, não consegui ainda? Não, mas eu vou conseguir. O que eu preciso mudar para conseguir? Faz até conseguir. Até você ouvir ele falar para você o que você tem que fazer. Seja em sonho, seja através de pessoas, seja vendo ele no seu campo vibracional, na sua tela mental, seja sentindo ele em oração, vocês vão ouvir, porque ele está disponível para isso. E não só ele, né? Os mestres, Saint Germain, Maria, todos estão. Basta que você queira. Porque eles já podem entrar, sair, você também. Combinado? Vamos então para o nosso trabalho? Já está super tarde, mas hoje preciso. Vamos abrir o campo do juvenil masculino, vamos ver como é que as coisas estão? Eu tô achando, nós vamos.